Olá, aqui é a Tamires e esse é o canal Aqui Lemos com Calma. E hoje nós vamos falar sobre livros que eu não me recordo mais. Sabe aquela leitura que a gente faz que é gostosa, você tem aquele sentimento de que legal, gostei desse livro, mas depois de alguns anos você não se recorda do que se trata daquele livro? Pois é, fica aquele sentimento de que esse livro é legal, mas do que fala mesmo? Você se lembra mais ou menos da história, mas não se recorda dos detalhes. Quando eu digo detalhes, é o nome da protagonista, o que ele faz, em que país se passa aquela história. Às vezes você não tem essa lembrança mais. E aí você precisa o quê? Reler o livro. Muita gente não relê livros, acha que é uma perda de tempo. Eu sou uma pessoa que eu não acredito que seja uma perda de tempo. Na verdade, o livro ele é feito para você reler mesmo. Tanto para que quando você quer reaver aquele sentimento, porque você quer ter aquele sentimento novamente, né? Você quer se sentir feliz, quer se sentir aquecido, quer sentir o coração quentinho, quer se divertir, quer dar boas risadas, e você geralmente vai lá e reassiste o livro, reassiste o livro. E você geralmente vai lá e reassiste aquele filme ou relê aquele livro. É a mesma coisa comigo. Ó, eu vou colocar aqui alguns livros em que eu preciso reler porque eu já não me lembro muita coisa. Vamos iniciar com A Fábrica de Vespas, do Ian Banks. Esses livros que tem o título no final, assim, eu acho tão... ou que não tem nada escrito na capa. Eu acho que sempre tem que ter. Aqui, eu só me lembro que conta a história de uma pessoa, né, de um menino, que ele vive com o pai numa casa, assim, um pouco mais afastada da cidade, e que ele tem algumas relações com o corpo dele bem esquisita. E ele tem traços de psicopatia, e a gente vê até ele cometendo alguns atos, assim, criminosos, né? Pelo menos é o que ele relata. O livro ele é narrado todo em primeira pessoa, então tem aquela questão do narrador não confiável. E a gente também tem essa relação esquisita que ele tem com a família dele, tanto o pai quanto o irmão que está preso. E a gente vai seguindo a história desse adolescente, porque ele tá ali em torno dos seus 14 ou 18 anos, mais ou menos, e vamos colocar nessa faixa, olha o tanto que eu não me lembro desse livro, mas eu lembro que eu fiquei muito impactada com as decisões que esse jovem vai tomando ao longo do livro, e essa relação disfuncional que ele tem com o pai, com o irmão também. É um misto de sensações esse livro, eu tenho que realmente reler ele, porque eu não me lembro de muita coisa. Lembro que eu li ele mais ou menos ali em 2020. Mesmo eu não me lembrando do que exatamente acontece nesse livro, eu tenho ele em alta conta. Então, mais um motivo para eu reler. Ó, o próximo livro é A Maldição. Hoje, né, ele tá como esse novo título, A Maldição, mas na época que eu li ele era chamado de A Maldição do Cigano. Eu acho que eles tiraram essa questão do cigano por entregar um pouco do plot da história logo no título e também por ser preconceituosa. Bom, aqui nós vamos seguir a história do Bill. Eu lembro que é Bill porque tem essa questão do apelido, né, de William, né, nos Estados Unidos ser Bill, e eu acho que não tem nada a ver, mas eles acham que faz total sentido. Aí a gente segue a história do William, né, o Bill. Ele é advogado e ele trata de um caso com uns ciganos ali da cidade e ele acaba ganhando esse caso. Só que o patriarca dessa comunidade, desses ciganos, ele lança uma maldição sobre o Bill. E essa maldição, o Bill é uma pessoa bem gorda, né? Essa maldição é basicamente para ele emagrecer. Eu não me lembro exatamente como o Bill consegue sair dessa maldição, mas eu sei que mais ou menos ali no final, eu gostei muito do final, o final ele me impactou bastante. E o Stephen King, né, ele não é conhecido como bons finais. Geralmente os livros dele não tem bons finais, ele tem uns finais bem até na minha opinião, mas aqui foi um dos finais que eu mais gostei dele. Eu tenho que reler porque eu não me lembro de toda a história, o motivo pelo qual o cigano joga a maldição nele. E exatamente como essa maldição exatamente acontece, quais são as decisões que o Bill vai tomando ao longo do caminho. É um livro assim que eu gostei bastante, foi um dos primeiros livros que eu li do Stephen King. Eu gosto muito do autor, mas eu confesso que eu não leio tantos livros do Stephen King na sequência, porque eu não quero enjoar dele. Que é uma coisa que aconteceu com alguns autores, assim, que eu tenho, assim, em alta conta, então eu costumo pegar um ou dois livros do King para ler durante o ano, para que eu não enjoe dele. Eu acho que esse ano eu não li nenhum livro do Stephen King. O próximo livro é O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, acho que é assim que se pronuncia, se não é, me desculpa. O Caçador de Pipas eu li há muitos anos, lá em 2011, 12 talvez, e no hype mesmo, quando todo mundo tava falando, ia sair o filme sobre,
Até hoje eu não assisti o filme, porque eu não sou uma pessoa que costuma assistir filmes baseados em livros. Ou eu assisto sem saber que o filme foi baseado num livro, mas geralmente quando eu sei que ele é baseado num livro, eu prefiro ir primeiro assistir, ler o livro, né? Bom, e O Caçador de Pipas também foi a mesma coisa, né? Eu li o livro, eu me lembro que se trata de uma história que acontece lá na região das Arábias, lá é o Afeganistão, gente, não me recordo se é no Afeganistão. Eu sei que tem um momento que o protagonista ele vem morar, né, nos Estados Unidos, né, ele se refugia, se não me engano, aí ele retorna ao país de origem, eu sei que ele mora numa casa onde eles, sabe aqueles agregados, né, pessoa que é empregado da casa, que é considerado como família, mas não é, que vive, né, nos fundos da casa, e que trabalha para aquela casa, mas o dono da casa sempre fala assim, você é um familiar, mas te trata daquele jeito, né? Eu me lembro mais ou menos, assim, da história. Eu sei que acontece algo bem ruim com o protagonista, ou com o familiar do protagonista. Nossa, gente, eu não me lembro do que acontece aqui. E no final, menos ainda. Então, é um livro que eu quero muito reler. Também do autor do Caçador de Pipas. Eu gostei do Caçador de Pipas, mas esse daqui foi, pra mim, é o melhor do que o Caçador de Pipas, que é A Cidade do Sol. Esse livro, gente, ele é devastador. E eu não me lembro de tudo. Eu me lembro de algumas partes. Ele vai contar a história de uma moça, que eu não me lembro o nome dela, aqui, Mariam. O nome dela é Mariam. É Mariam? É, Mariam. Sei que ela é obrigada a casar com uma pessoa do qual ela, nossa, horrível, e ela sofre violência doméstica por essa pessoa, nem sei se é nessa ordem. Eu sei que tá naquele momento em que ela também, ao viajar, ela tinha que ter um familiar, um parente homem, né, pra ela poder viajar, então ela meio que não pode fugir dessa situação, ela não consegue fugir dessa situação, é algo bem ruim. A história dessa moça é uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida, mas eu não me recordo de tudo que aconteceu. Eu sei que acontece muita coisa ruim, eu lembro principalmente das partes de violência que tem nesse livro. Esse livro tem bastante violência contra a mulher, então se você é sensível, não leia. Então eu preciso reler porque é uma história que me impactou de uma forma bem, eu diria positiva, porque a gente sempre tira alguma coisa boa, né? Pelo menos eu, de alguns livros, mesmo que eles sejam muito fortes, a gente acaba tirando alguma experiência, alguma vivência daquela história, apesar dela ser uma história bem impactante, bem chocante. E por mais que ela seja uma história impactante e chocante, eu não me recordo de tudo, preciso reler com urgência. Uma outra história impactante é essa daqui, A Cor Púrpura. É um grande clássico da Alice Walker. Quando eu li esse livro, eu achei até que ele não era tão impactante assim como eu imaginei que ele seria. Na época que eu ouvi falar sobre esse livro, eu pensei que ele era muito mais impactante, mas eu acho que eu já tinha lido outras coisas muito piores, por exemplo, Preciosa. E eu gostei bastante dessa leitura, mas é uma leitura que é mais drama familiar, então você segue toda a trajetória da protagonista, então é muita coisa acontecendo, e aí eu fui ler aqui na sinopse, eu já tinha me esquecido que ela teve filhos, e que ela foi separada desses filhos, então a gente vai seguir aqui a história da Sally, já não lembro o nome da protagonista, acho que o nome dos protagonistas é a primeira coisa que a gente esquece, né, e eu sei que aqui a gente vai contar a história da Sally, a Sally, ela, né, vive junto com um padrasto e ela é abusada por esse padrasto e ela não se dá conta disso, ela demora um tempo para perceber como a vida dela tá errada, né, até o momento que as crianças são retiradas dela, ela tem 2 filhos, né, com esse padrasto, mas eu não me lembro exatamente toda a história, eu acho que eu precisaria reler para sentir todas as emoções de novo, para me reconectar com essa personagem, tem muita coisa aqui que eu já esqueci. Eu acho que o momento que eu li esse livro, eu li ele muito rápido, apesar de ter feito bastante anotações, mas ainda assim é um livro que eu preciso reler. O próximo livro que eu tenho que reler é este, Invasores de Corpos, do Jack, qual é o nome dele? Jack Finney. Aqui, mais um livro que não tem o nome do livro, nem na lateral, nem na capa. Não gosto muito, tem só aqui no cantinho. Acho que o nome do livro tem que estar na frente, gente. Bom, aqui em Invasores de Corpos, eu só lembro que um cara, ele acorda e ele começa a perceber, né, comportamentos estranhos dos seus familiares, não me recordo ao certo. E com esses comportamentos, ele começa a perceber que essas pessoas não são mais quem elas costumavam ser, que estão tendo ali uma invasão alienígena e esses alienígenas parece que são como plantas, é,
muito estranho, mas eu lembro que eu gostei bastante dessa história, e ele vai tentando investigar como esses invasores de corpos estão se inserindo aos humanos, e ele precisa entender como isso funciona para que ele possa se salvar. Aí ele se junto com uma outra moça também, parece que é uma vizinha, que também percebeu que os familiares dela não são quem eles costumavam ser, e os dois se juntam para poder resolver esse mistério e ver como é que eles vão lutar contra esses alienígenas, se é possível lutar ou não. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu falei, nossa, esse livro parece um filme que eu assisti, depois eu descobri que tem um filme da Nicole Kidman, que chama Invasores, e eu já tinha assistido esse filme e eu gostei bastante, e o filme é baseado nesse livro. E eu gostei dos dois, gostei tanto do filme quanto do livro. Isso raramente acontece, geralmente ou eu gosto muito do filme, e aí eu vou ler o livro e não gosto do livro, ou eu gosto muito do livro e vou ver o filme e detesto. Mas nesse caso eu gosto tanto do filme quanto do livro. Ó, um próximo que eu preciso reler é essa coleção de contos da Dark Side, que vai reunir muitos autores aqui nacionais. A gente tem Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros e Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos, Júlia Lopes de Almeida. Nossa, tem uma mulher desse monte de gente. Aqui nós temos mais um livro que o título está atrás. Essa é uma coleção de contos chamada Medo Mortal. É uma coleção que me deixou muito, assim, vamos dizer, surpresa. Eu gostei bastante. Bom, eu gostei de quase todos os contos que estão reunidos nesse livro e me deixaram com um medinho, viu? Foi uma surpresa muito agradável. Muito gostoso você ler literatura nacional, principalmente de terror. Você está acostumado a, não sei vocês, mas eu estou acostumada a consumir muita coisa de fora. E quando você consegue achar isso dentro do seu próprio país, é muito mais, assim, apetitoso. E aqui nesse livro é maravilhoso, é muito bom mesmo. Todos os contos, por mais aqueles que eu menos gostei, ainda assim, eles não deixaram a desejar. Teve ali um bom terror construído, e ficou com aquele sentimento de que, nossa, são contos de pessoas que não estão mais vivas, mas eu fiquei com aquela coisa, olha, esse cara, ele deveria ter escrito mais terror, porque ele é bom nisso. Ficou muito gostoso de ler. Mas eu não me lembro de todos os contos, principalmente os últimos. Então é um livro que eu gostaria de reler só para ter essa sensação agradável de ler tantos nomes, né, tantos autores nacionais escrevendo terror, que é uma coisa que eu gosto bastante. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu preciso reler. Existem muitos outros nessa lista que não entraram aqui nesse vídeo, porque senão esse vídeo ficaria imenso. Você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu joinha, o seu comentário, se você se sentir confortável para comentar aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!